No dia 4 de fevereiro de 1850, o trabalho só estava começando na gráfica da Rua Hague, na cidade de Nova York. Mas no porão, as temperaturas dentro das caldeiras a carvão estavam chegando a níveis perigosos. Uma força da natureza estava lutando para se libertar. Às 7h45, uma enorme explosão destruiu todo o prédio. Dezenas foram mortos e muitos se feriram. A caldeira havia superaquecido e explodido. Calamidades como essa estavam acontecendo diariamente durante a Revolução Industrial. Havíamos começado a utilizar a energia, mas estávamos lutando para controlá-la com qualquer precisão. Talvez não seja surpreendente. Afinal de contas, o que é a energia? Algo tão impalpável para medir e entender. Nesta série, tenho explorado como usamos a medição para quantificar cada aspecto de nosso mundo, criando um sistema de 7 unidades fundamentais que se tornaram os blocos de construção da ciência moderna. O tempo e a distância, a temperatura e massa. Quero entender como impusemos ordem no universo com essas unidades básicas de medição. E como, através da história, cada passo adiante na precisão desencadeou uma revolução tecnológica. Este programa é todo sobre energia, um agente difícil e perigoso, que vem de várias formas. A busca para descrever essa força misteriosa, com algumas unidades simples, tem sido um desafio para as mentes mais brilhantes. Mas ela também teve as consequências mais inescrutáveis na maneira em que vivemos. Esta é a história da luz, calor e eletricidade. Precisão, a medida de todas as coisas. Luz, calor e eletricidade. Versão brasileira, Voice Brasil Rio. A centenas de quilômetros acima de nossas cabeças, uma frota de satélites observa a Terra. O que eles fazem parece quase mágico e miraculoso. Eles podem medir a espessura do gelo marinho com precisão milimétrica. Medir a temperatura dos oceanos ou a subsidência de sua casa. E tudo isso só é possível por causa de nossa habilidade meticulosa para medir a energia. O aproveitamento do poder da luz, calor e eletricidade transformou as nossas vidas de formas que ninguém poderia prever. Mas como foi que aprendemos a medir a energia com tal precisão? Até o final do século XVII, ninguém entendia de fato nada sobre a energia. O calor era considerado um fluido invisível e estranho. A eletricidade, uma força da natureza incompreensível e assustadora. E a luz, uma dádiva divina que brilhava dos céus e amadurecia nossas safras. Worthorpe Manor, Lincolnshire. Foi preciso a genialidade de Isaac Newton para revolucionar o entendimento da energia, tornando o inalcançável alcançável. E isso começou com a luz. Era 1665 e enquanto a praga assolava a Grã-Bretanha, Newton fugiu de seus aposentos na Universidade de Cambridge e foi para a segurança de seu refúgio no interior. Ele veio para cá em Woolstop Manor, em Lincolnshire. E é aqui que se acredita que ele criou uma série de experimentos que mudaria para sempre a maneira como pensamos sobre a luz. Na época dos experimentos de Newton, sabia-se que se você passasse a luz através de um prisma como este, um espectro de cores era produzido. O que a maioria das pessoas achava era que, de alguma forma, o prisma coloria a luz. Mas Newton pensava diferente. Ele escreveu uma carta para a Royal Society.
Tendo escurecido meu quarto, fiz um pequeno buraco em minha janela para deixar entrar uma quantidade conveniente de luz do sol. Eu coloquei o meu prisma em sua entrada. E para provar que não é o prisma que está colorindo a luz, Newton teve uma brilhante ideia. O que ele fez foi isolar uma das cores e fez isso usando uma tela. Eu vou escolher o verde. Agora, se era o prisma que estava colorindo a luz, se eu colocasse um segundo prisma na frente do verde, ele deveria mudar de cor. Mas quando Newton fez isso, o que viu foi a mesma cor verde na parede. Não era o prisma que estava colorindo a luz. Newton provou que era a luz do sol que era feita de todas essas cores diferentes. Ele havia descoberto os segredos por trás do espectro de luz visível. E continuou sua explicação. A luz é um agregado confuso de raios dotados de todos os tipos de cores. O azul do enxofre, na chama amarela de uma vela e nas várias cores das estrelas fixas. A luz agora era algo que podia ser analisado. Resolver seus mistérios permitiria que a luz fosse manipulada e, o mais importante de tudo, medida. Hipersensível e extremamente reservado, Newton, durante anos, não mencionou o experimento a ninguém. Mas em 1672, ele enviou seu primeiro artigo formal sobre o experimento para a Royal Society. Quando ele foi lido para os colegas, foi recebido com uma atenção especial e aplausos excepcionais. Esse experimento espalhou as sementes para a era do esclarecimento, a era da ciência. Quando Newton descobriu o espectro de luz visível, o que não percebeu foi que também havia a luz que ele não podia ver. E nós a chamamos de infravermelho. Mais de 100 anos após a descoberta de Newton, o astrônomo William Herschel achou por acaso esses raios invisíveis. Fazendo experiência com o espectro de luz visível, Herschel começou a tirar a temperatura de todas as cores diferentes. Quando posicionou o termômetro um pouco além do vermelho, o mercúrio começou a subir. Bom, eu tenho um termômetro muito mais sensível aqui, chamado de termopar, e você pode ver na tela que está medindo a temperatura, que é uma oscilação repentina além do vermelho. Olha ali. Nossa, como aumentou! Herschel chamou esses raios invisíveis de radiação térmica, mas hoje em dia conhecemos como infravermelho. E, na verdade, todas as ondas infravermelhas, ondas de rádios, raios-x, micro-ondas, raios gama, são todas luzes visíveis e certas formas de radiação eletromagnética. E todas essas radiações eletromagnéticas são feitas de fótons de luz, de diferentes comprimentos de onda, alguns que podemos ver e alguns que não podemos. E é a medição desses raios invisíveis que está no centro da medição do século XXI. Se a luz é constituída de comprimentos de ondas de fótons, o que é o calor? Durante milênios, essa pergunta permaneceu um mistério. Mas sua natureza pode ser vista melhor usando uma câmera sensível ao calor. Se eu pegar esse pedaço de madeira e bater nele com um martelo, a câmera de infravermelho pegará uma mudança na temperatura, está ficando mais quente. A energia mecânica do martelo está causando um aumento no calor. Para entender o que está acontecendo na madeira, me encontrei com o especialista em calor Michael de Podesta. O calor é o movimento de moléculas. Tudo ao seu redor, agora mesmo, tem por dentro átomos e moléculas que estão se movimentando muito, muito rápido. Cada um desses glóbulos de gordura está sendo bombardeado pelos átomos ao redor dele. Tudo bem, então não posso ver os átomos, mas o que estou vendo é o efeito que os átomos e o calor
que é o movimento dos átomos tem sobre os glóbulos de gordura. Exatamente. O calor é um tipo de energia. É a energia que está conectada ao movimento das partículas, mas a temperatura é uma medida da velocidade delas. Sei. Então, na verdade, quando toco em algo, estou detectando quanto ele está quente. Mas o que estou detectando é o quanto as moléculas estão se movendo rápido na superfície. É exatamente isso que está detectando. É impressionante. Para alcançar esse entendimento molecular da temperatura, primeiro tivemos que passar por centenas de anos de experimentos e invenções. E tudo começou na Itália renascentista, no século XVI. Florença, Itália. Usando o tato, ou observando como a cor de algo muda enquanto você o aquece, era a única maneira de sabermos como medir a temperatura por milhares de anos. Uma medição exata da temperatura permaneceu exclusiva, até que uma descoberta foi feita aqui, na Itália, quase no final do século XVI. E esse momento aconteceu com o pai da física moderna, Galileu Galilei. Ele revolucionou muitas áreas diferentes: astronomia, física, mecânica e minha própria tese de matemática. Mas para mim, a grande surpresa mesmo é que Galileu foi um dos primeiros a surgir com uma maneira de medir a temperatura. Naquela época, ele estava lendo um texto recentemente traduzido por um antigo matemático e engenheiro grego, Herón de Alexandria. E acredita-se que as ideias de Herón inspiraram Galileu a olhar a temperatura. Galileu inventou o que na época era chamado de termoscópio. Ele era muito impreciso, mas era o primeiro termômetro do mundo. Um amigo observou o experimento inovador de Galileu. Ele pegou um pequeno frasco de vidro, mais ou menos da largura de um ovo de galinha pequeno, com um gargalo de uns 2 palmos de comprimento e tão fino quanto um talo de trigo. E aqueceu bem o frasco em suas mãos. Quando afastou o calor de suas mãos do frasco, a água de imediato começou a subir pelo gargalo. O que Galileu estava explorando aqui era o fato de que, se você aquecer algo, como o ar, ele expande. Então, o nível da água desce. E se eu tirar as minhas mãos e deixar o frasco esfriar, de repente o nível começa a subir de novo. De repente temos a primeira maneira de medir a temperatura, em vez de usar nossas mãos ou olhos. Intrigado pelas possibilidades práticas da medição da temperatura, o respeitado físico Sanctório Santório começou a fazer seus próprios termoscópios. Ele notara que, quando seus pacientes estavam febris, ficavam mais quentes que o normal, e ele queria achar uma maneira de provar isso. Ele deu ao termoscópio uma escala e, pela primeira vez, registrou a temperatura da boca de um paciente. Mas como tinha a ponta aberta, era altamente impreciso e os resultados variavam de acordo com a pressão atmosférica local. Durante alguns anos, Florença tornou-se uma incubadora dos experimentos com o termômetro. Em 1657, a família Médici construiu e fundou a Accademia del Cimento, conhecida como a Academia de Experimentos. O lema deles era testar e testar novamente. E a medição da temperatura era a última moda. Era uma verdadeira fusão de arte e ciência, usando as habilidades de alguns dos melhores sopradores de vidro do mundo. Os termômetros tornaram-se cada vez mais precisos. A água foi substituída por álcool e as hastes foram vedadas. O designer Sagredo fez termômetros circulares com 360 divisões. Uma ideia que tomou emprestada dos antigos babilônicos, que foram os primeiros a dividir os círculos em graus. É por isso que hoje medimos a temperatura em graus.
Ter um termômetro tornou-se o auge da moda para qualquer homem racional. O inalcançável tornara-se alcançável. No final do século XVIII, não entendíamos muito bem o que era a temperatura, mas tínhamos os recursos para medi-la. Quanto à luz, o oposto era verdade. Entendíamos o que era, mas não conseguíamos medi-la. No entanto, o estudo de uma outra grande forma de energia, a eletricidade, estava no começo. Durante milhares de anos, os raios e os estranhos contos sobre raias-torpedo eram as únicas manifestações dessa força incrível que conhecíamos. Fulminando o medo em nossos corações, tudo o que podíamos fazer era observar sua luz ofuscante e seu intenso calor. Antes do século XVIII, mal fazíamos ideia do que era a eletricidade. Só ficávamos perplexos com os efeitos da eletricidade estática, maravilhados com o poder destruidor do raio. Então, como conseguimos explorá-la e medi-la com tanta precisão? Pavia, Itália. Para responder a essa pergunta, temos que voltar 300 anos a um mundo que era escuro, frio e silencioso. Quando o dia útil era determinado por quando o sol se punha, as cartas eram entregues a cavalo e a eletricidade era apenas um espetáculo executado por artistas que se autodenominavam eletricistas. Mas essa também foi uma época em que as pessoas estavam se tornando altamente curiosas sobre o mundo. O século XVIII foi um período extraordinário na história da medição. Esta foi a era do esclarecimento, quando os cientistas estavam olhando o mundo ao redor deles com um olho clínico, tentando encontrar explicações racionais para o fenômeno que observavam. A estranha força da eletricidade encontrava-se sob observação. A descoberta foi feita aqui, em Pavia, no norte da Itália, e foi feita por um jovem cientista carismático e brilhante chamado Alessandro Volta, que ficou obcecado com o poder altamente mágico da eletricidade. Sob um estado de profundo ataque emocional, após um caso de amor tórrido com uma bela cantora de ópera chamada Mariana, o apaixonado Volta mergulhou-se na investigação da eletricidade animal. E o animal que ele estudou foi a raia-torpedo. Um peixe capaz de eletrocutar sua presa. O que deixou Volta intrigado foi o que tinha dentro da raia-torpedo que estava causando esse choque elétrico. Quando olhou dentro da sua anatomia, o que encontrou foi uma coluna de células que pareciam ser responsáveis pelo choque. Então, foi isso que ele tentou copiar. Volta deve ter brincado com muitas ideias diferentes, tentando coisas, nada deu certo, até que de repente ele fez uma descoberta. Sua orientação veio do trabalho de Luigi Galvani. Prendendo fios de cobre e ferro num sapo morto, Galvani descobriu que podia fazer as pernas dele agitarem. Ele pensou que tinha achado uma nova força estranha dentro do sapo. Volta, com sua genialidade, estava constatando que o fenômeno, na verdade, era devido ao uso de dois tipos diferentes de metais. Inspirado, ele começou a recriar a coluna de células da raia-torpedo usando tipos alternados de metal. Para começar, pegou um disco de cobre e o colocou na base do bloco. E então, depois, colocou sobre ele um disco feito de zinco. O próximo ingrediente foi um pedaço de papelão encharcado em uma leve solução ácida, que foi colocado sobre o disco de zinco. Esta foi nossa primeira célula. Depois ele continuou fazendo cópias dessas células, construindo esse tipo de bloco meio parecido com as da raia-torpedo. Outro pedaço com ácido, que vai bem aqui. Para testar a ideia dele, o que ele fez foi prender um fio na base do disco de cobre, outro fio em cima do disco de zinco, e depois o que ele esperava era levar um choque elétrico se ele juntasse os dois fios. E para testar, o que ele fez foi colocar as duas pontas do fio na língua para sentir de verdade o choque. Espero não ter feito com muita potência. Vamos testar. É bem leve, mas com certeza tem o gosto, a sensação da eletricidade. E quanto mais células eu colocar por cima, maior será a corrente. Para provar que não estou fingindo, eu tenho uma lâmpada.
bem pequena que, se eu prender isto na ponta do fio, e depois a outra... Aí está. A luz acende. Mas o que é incrível sobre isso é que não é apenas uma faísca de eletricidade estática ou o choque da raia. Esta é uma corrente suave e contínua de eletricidade. Esta foi a primeira vez que isto foi feito na vida. E foi isso realmente que originou a pilha moderna. Com sua maneira típica de autoconfiança e exibicionismo, Volta circulou pelas salas de conferências mostrando sua grande invenção. Outros cientistas uniram-se a essa descoberta, usando as células em seus próprios experimentos. Ainda demorariam centenas de anos para entendermos completamente a eletricidade, mas Volta havia começado a desvendar seus segredos. A eletricidade, a luz e o calor não eram mais forças sobrenaturais, mas forças tangíveis de energia que estavam atraindo as mentes mais brilhantes da ciência em seus estudos. E esses cientistas logo perceberam que uma medição melhor seria a solução para utilizar o imenso poder delas. Na época em que Volta estava criando a primeira corrente elétrica contínua do mundo, os termômetros já existiam há 200 anos. Mas as leituras variavam dependendo dos modelos que você usava. Foi preciso que o cientista, nascido na Polônia, Daniel Fahrenheit, desse o primeiro grande salto na padronização da medição da temperatura. Ele escolheu o mercúrio, pois ele expande com mais uniformidade que os outros líquidos e não se altera em uma larga gama de temperatura. Mas a verdadeira inovação dele foi introduzir 2 pontos de temperatura fixos, confiáveis e reproduzíveis, de modo que uma comparação pudesse ser calibrada. Como ponto inferior, ele escolheu o ponto de fusão do gelo puro, a 32 graus. E como superior, 96, a temperatura do sangue humano. Mais tarde, isso mudou para o ponto mais prático da ebulição da água, a 212 graus. Anders Celsius simplificou as coisas, escolhendo uma escala de 100 graus com base nos pontos de fusão e ebulição da água. Sua genialidade foi calibrar seus termômetros para padronizar a pressão atmosférica, os tornando precisos seja qual fosse o tempo. As 2 escalas ainda são usadas hoje, mas foi preciso a Revolução Industrial para mostrar suas limitações. Com o aumento das exigências por uma precisão e alcance maiores, os termômetros em Celsius e Fahrenheit simplesmente não eram capazes de executar o serviço no mundo de evolução rápida da indústria pesada. Estação Papplewick Pumping, Nottinghamshire. No final do século XIX, máquinas a vapor como esta aqui estavam realmente conduzindo a Revolução Industrial. James Watt e companhia, mais tarde Bampton e Watt. Elas estavam bombeando moinhos em destilarias, controlando as máquinas das fábricas em todo o país. Esta máquina extraordinária em Papplewick bombearia mais de 6 milhões de litros de água por dia para os habitantes de Nottingham. As 6 enormes fornalhas usariam 100 toneladas de carvão por semana, abastecidas por uma equipe de 14 homens trabalhando exaustivamente em turnos de 24 horas. A temperatura dentro desta fornalha está a mais de 1000 graus centígrados. E aquilo nos fundos é a água em ebulição, que se transforma em vapor e que, com o uso de algumas válvulas, impulsiona as bombas da máquina a vapor. O caso é que, quando a água se transforma em vapor, o volume muda por uma fatoração de 1600 e é daí que vem toda a potência. A pressão depende da temperatura dentro da fornalha. R é a temperatura e o local inteiro vai pelos ares. Na segunda metade do século XIX, as caldeiras estavam explodindo em uma incidência de quase 1 a cada 4 dias só na América. Um dos piores incidentes foi mais tarde chamado de Titanic do Mississippi.
A Guerra Civil Americana terminara havia pouco, e o navio a vapor Sultana, lotado de prisioneiros de guerra da União recém-libertados, estava voltando para casa. Às 2 da manhã do dia 27 de abril de 1865, suas caldeiras explodiram, destroçando o navio. Mais de 1.700 pessoas morreram, numa tragédia que continua sendo uma das piores da América. A máquina a vapor estava mudando o nosso mundo, mas por um preço alto. Os termômetros simplesmente não funcionariam em temperaturas tão altas. O vidro quebraria e até as próprias escalas Fahrenheit e Celsius eram muito imprecisas para registrar temperaturas tão mais altas do que os pontos de fusão e ebulição nas quais eram baseadas. Um novo meio de medição das temperaturas altas era urgentemente necessário. E a resposta, no final das contas, veio de uma fonte improvável: a eletricidade. O grande avanço aconteceu em 1820, quando um cientista alemão, Thomas Johann Seebeck, percebeu que se ele pegasse 2 fios de metais diferentes, enrolasse um no outro e colocasse os 2 fios dentro da fornalha, depois pegasse uma bússola e a colocasse sobre os arames, descobriria que a agulha da bússola se movia. Havia um campo magnético sendo causado pelo fio. A diferença de temperatura entre a ponta dentro da fornalha e esta ponta aqui está causando uma diferença no potencial da voltagem, que está criando uma corrente elétrica passando por isso. A corrente elétrica cria o campo magnético e é isso que está sendo obtido quando eu coloco a bússola em cima disto. Essa simples observação foi o que levou à criação de um dispositivo chamado de termopar. Na verdade, um termopar atual pode realmente medir essa diferença de voltagem. Posso registrar que o centro dessa fornalha está chegando a 900 graus. Olha, acaba de passar de 1000. E para mim, o mais incrível é que estamos usando a medida da eletricidade para descobrir realmente qual é a temperatura dentro da fornalha. Mas antes de podermos dominar a potência do calor, precisávamos entender o que o calor era realmente. No século XVIII, uma teoria famosa entre os cientistas era de que o calor era um líquido invisível que fluía em substâncias quentes. Foi preciso que o sagaz cientista amador James Prescott Joule, em 1840, começasse a desvendar seus mistérios. E isso começou em um lugar um tanto improvável. Uma cervejaria. Apaixonado por cerveja, Joule notou que a medição precisa da temperatura era crucial para fazer um bom meio litro de cerveja da família. Ele tornou-se tão bom em medir a temperatura que alegou poder medi-la com uma precisão na ordem de 1/200º de 1 grau Fahrenheit. Mas ele também concluiu algo mais, algo que era crucial para os cientistas entenderem. Ele desenvolveu um simples experimento que teve um resultado extraordinário. Colocando um remo num tanque d'água e virando-o com o uso da energia de um peso em queda, ele descobriu que a temperatura da água subia. Também descobriu que, se o peso caísse de um nível mais alto, a água ficava mais quente ainda. Joule descobriria que a energia mecânica podia ser convertida em calor. Foi um grande avanço. O calor não era um fluido invisível, mas uma forma de energia. Porém, naquela época, a comunidade científica rejeitou todos os trabalhos dele, recusando-se a acreditar que esse cervejeiro de classe média pudesse ter algo significante para contribuir com a ciência. Foi preciso um encontro ao acaso para que Joule fosse levado a sério. Em sua lua de mel, nos Alpes franceses, e ainda obcecado em provar suas teorias sobre o calor, Joule passava o tempo não com a esposa, mas nas cachoeiras medindo a diferença da temperatura da água entre o topo e a base. E foi aqui que ele cruzou com um mundialmente famoso cientista, Lord Kelvin. A amizade deles revolucionaria nosso entendimento do calor. E inspirado pelo trabalho de Joule,
Lord Kelvin dedicou-se a desenvolver uma nova escala de temperatura. A medição da temperatura não seria mais baseada nos pontos de fusão e ebulição da água, mas na própria natureza do calor, a energia. Executando centenas de experimentos com o gás, o objetivo de Kelvin era encontrar a temperatura mais fria no universo e usá-la como base para sua nova escala. Laboratório de Clarendon, Oxford. Isto é hélio líquido. E todo esse borbulho é causado pelo movimento das moléculas dentro dele. Mas à medida que a temperatura cai, algo estranho começa a acontecer. As moléculas vão diminuindo a velocidade até praticamente pararem de se mover. O hélio está próximo a uma temperatura teórica chamada zero absoluto. Kelvin calculou ser 273 graus Celsius negativos. Uma temperatura onde as moléculas não se movem mais. Não há energia e, portanto, não há calor. O interior deste frasco agora é um dos lugares mais frios do universo. Usando o zero absoluto como ponto mais baixo da escala, Kelvin havia restringido sua base à natureza do calor. Porém, para tornar a escala prática, era necessário fixar um ponto máximo. Kelvin morreu antes de suas teorias serem colocadas em prática. Mas o cientista que seguiu seus passos escolheu um fenômeno estranho chamado ponto triplo, onde uma substância pode existir simultaneamente como gasosa, líquida e sólida. O motivo dos cientistas da medição gostarem tanto desse ponto triplo é que ele acontece a uma temperatura bem precisa. Neste momento, vemos o nitrogênio nos estados líquido e gasoso. E vamos reduzir a pressão. À medida que a pressão cai, a temperatura também cai e o nitrogênio começa a solidificar. Acho que já está acontecendo, olha aí. Agora temos o nitrogênio nos estados líquido, gasoso e sólido. Você pode ver esse estado sólido de nitrogênio congelado por cima. O gás está borbulhando abaixo, impulsionando o sólido para cima e o líquido abaixo disso. As antigas escalas Fahrenheit e Celsius foram fixadas nos pontos de fusão e ebulição da água e podem variar consideravelmente. O primor dos pontos triplos é que eles nunca variam mais que alguns milionésimos de um grau. Com esse conceito teórico de um zero absoluto e esses pontos triplos correspondendo a diferentes substâncias, nitrogênio, água, enfim, o mundo tinha uma escala precisa para medir a temperatura. Meio século após sua morte, o Kelvin foi adotado como a unidade internacional de medição da temperatura e vinculado a um ponto fixo mais preciso que Celsius e Fahrenheit jamais poderiam ter imaginado, o ponto triplo da água. Com ele, façanhas incríveis da engenharia agora eram possíveis, desde o forjamento de metais ao desenvolvimento de cristais. O mundo finalmente tinha uma escala de temperatura na qual podia confiar. Como o calor, a história da eletricidade também deu um grande salto adiante durante a Revolução Industrial. Foi o físico e matemático prodígio francês André-Marie Ampère que realmente deu um passo revolucionário. Intrigado com as descobertas de Ørsted, decidiu investigar com mais detalhes a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Usando um instrumento muito parecido com este, ele descobriu que se passasse uma corrente elétrica entre dois fios paralelos, criaria uma atração magnética entre eles. Agora, eu reforcei a experiência um pouco mais usando esses rolos de arame, mas se eu ligar a corrente elétrica, os rolos, então, são atraídos um para o outro. E o importante para nós é que, quanto maior for a corrente elétrica, eu vou aumentá-la um pouco, maior será a força magnética entre eles. Ampère havia descoberto uma nova maneira de medir a eletricidade.
Medindo a intensidade da força magnética, ele pôde construir uma máquina para medir a corrente, chamada de galvanômetro, nomeada assim em homenagem ao pioneiro da eletricidade Luigi Galvani. E havia um uso prático para tudo isso. O trabalho de Ampère estava prestes a pavimentar o caminho para a comunicação moderna. Os primeiros sistemas de telégrafo eram basicamente um fio com um galvanômetro preso em cada ponta. Eles funcionavam com o envio de pulsos de corrente pelo fio, que então desviavam essas agulhas. As mensagens agora podiam ser enviadas com uma velocidade de quase 6 palavras por minuto. Assassinato de Sarah Hart. Mas foi preciso um assassinato horrível para que essa invenção ultramoderna fosse levada a sério. Em 1845, John Tawell envenenou sua amante Sarah Hart com uma bebida mortal de ácido prússico. Fugindo do local, pegou um trem para Londres. O alarme tocou e uma mensagem telegráfica foi enviada para a estação de Paddington. Um assassinato acaba de ser cometido em South Hill e o suspeito do crime foi visto embarcar com um bilhete de primeira classe para Londres no trem saído de Slough às 7h42 da noite. Está disfarçado de Quaker. A mensagem levou 10 minutos para chegar a Londres. O trem levou 50. E ao chegar, Tawell foi encontrado e preso por um policial londrino. A notícia de sua apreensão espetacular saiu em todos os jornais do país. O poder da comunicação elétrica estava claro para todos verem. Logo, as linhas telegráficas eram espalhadas por todo o mundo. Uma revolução nas comunicações globais estava a caminho. Mas, sem nenhum sistema internacional de medição da eletricidade, havia sérios problemas. Se colocassem muita corrente na linha, os fios pegavam fogo. Se fosse pouca, a mensagem nunca chegaria. Com tantas unidades de medição da eletricidade diferentes e conflitantes em uso, a padronização era urgentemente necessária. E em 1881, no terreno do Grand Palais, aqui em Paris, esse sonho se tornaria uma realidade. Foi no primeiro congresso de eletricistas, com a presença de 250 pessoas de 28 países, que o Ampère, o Volt, o Ohm e o Farad, enfim, foram definidos. No final das contas, o Ampère é que se tornaria a unidade internacional para a eletricidade. Enfim, o mundo tinha um padrão para medir a eletricidade com precisão. Enquanto os gênios do mundo da eletricidade se reuniam por trás de portas fechadas, ao público francês era oferecida a maior exposição da eletricidade jamais vista. Tanto nas avenidas arborizadas da capital, quanto nas galerias de exposição, as mais modernas iluminações elétricas, bondes, telefones, sistemas de geradores, aparelhos de sinalização estariam reunidos para o Congresso e para o mundo todo ver. Deve ter sido um espetáculo extraordinário. Na verdade, os espectadores descreveram como um grande brilho de esplendor. Isso marcou o espírito da época, o espírito de inovação e invenção. Mas foi um jovem engenheiro americano, um empresário, que roubou o show naquele ano. Seu nome era Thomas Edison. Em duas salas enormes, cheias de lustres de cristal e centenas e mais centenas de luzes, as multidões ficaram fascinadas e impressionadas. Mas a invenção que chamou a atenção de todos foi o seu gerador elétrico gigante, capaz de acender 1.200 lâmpadas. E com ele havia planos para o primeiro sistema completo de fornecimento elétrico. Um sistema que reuniria a eficiência do calor, eletricidade e luz pela primeira vez. Em seu centro, haveria uma estação de força movida a vapor, que forneceria eletricidade suficiente para iluminar mais de 100 comércios e casas particulares. Edison estava prestes a iluminar nosso mundo. Nova York, Estados Unidos.
Rua Pearl. 6 meses depois, o sonho de Edison se tornaria uma realidade. Em setembro de 1882, Edison ligou sua estação de força da Rua Pearl. E a corrente elétrica começou a circular para 59 clientes no sul de Manhattan, ligando 400 lâmpadas. O jornal publicou como num piscar de olhos. A área delimitada pelas ruas Spruce, Wall, Nassau e Pearl estava encandecida. Aquilo marcou o início da era da eletricidade. O mundo jamais seria o mesmo outra vez. A eletricidade havia chegado. E até mesmo Edison deve ter ficado surpreso com a popularidade dela. Em 2 anos, a demanda de eletricidade da Rua Pearl havia aumentado 10 vezes mais. A eletricidade logo se tornou um produto de consumo doméstico, como comprar um fardo de carvão ou uma caixa de fósforos. Isso se você pudesse pagar. O próximo grande desafio era medir o quanto as pessoas a estavam usando. Mas o galvanômetro e as unidades definidas em Paris não podiam fazer isso. Edison poderia ter cobrado de seus clientes baseado no número de lâmpadas que eles tinham. Mas logo ele percebeu que isso não era uma maneira lucrativa de fazer um negócio. O que ele precisava era de uma maneira de medir o uso da corrente ao longo do tempo. E a solução dele era usar os princípios da galvanização. O primeiro medidor de energia elétrica de Edison basicamente consistia em uma jarra de vidro com 2 placas de cobre suspensas em uma solução de sulfato de cobre. Agora, enquanto passo a eletricidade pela célula, o que acontece é que os átomos se transferem da solução para a placa, deixando a placa mais pesada. O ponto-chave aqui é que a massa total de cobre depositada na placa é diretamente proporcional à corrente total passando pelo sistema. Se eu desligar a eletricidade e tirar a placa, você pode ver aqui o cobre que foi depositado. O que é incrível é que, em vez de medir essa propriedade indefinível de eletricidade, estamos apenas medindo uma mudança de peso. Finalmente, Edison tinha uma maneira de cobrar de seus clientes pela quantidade de eletricidade que usavam. Ele havia mandado um de seus empregados para visitar as células. Ele tiraria a placa, mediria a mudança em peso e os clientes seriam cobrados de acordo. Bom, não era um sistema genial, mas pelo menos era um sistema para medir a quantidade de eletricidade que fora usada. Enquanto a medição do calor e da eletricidade estava progredindo na era industrial, a busca para medir a luz havia sido quase esquecida. Foi preciso a emergência de ter luzes nas ruas para mudar tudo isso. Antes de Edison iluminar o mundo usando a eletricidade, as primeiras lâmpadas eram movidas a gás. Foi no início do século XIX. Os roubos estavam crescendo e os assassinatos eram rotina. Havia uma necessidade desesperadora de ruas mais seguras. E isso veio com a instalação das primeiras iluminações públicas a gás aqui, no centro de Londres, em 1807. A procura por essa ultramoderna iluminação a gás decolou. E logo, empresas inescrupulosas ganhavam dinheiro vendendo gás de baixa qualidade a preço de alta qualidade. O escândalo que sucedeu a isso obrigou o governo a introduzir uma nova medida da intensidade da luz. Foi chamada de potência de vela e era baseada na intensidade luminosa de uma vela especial feita de cera de abelha e o óleo natural retirado da cabeça da baleia cachalote. A vela espermacete. A nova unidade era para ser a luz produzida por uma vela espermacete, pesando 76 gramas e queimando a uma velocidade de quase 8 gramas por hora.
Foi a primeira tentativa no mundo de produzir uma medida padrão de intensidade da luz, mas isso ainda era muito arbitrário. Os fiscais da energia saíram levantando pedaços gordurosos de papel tentando comparar a claridade da luz emitida pelas lâmpadas a gás com a de uma vela. Mas havia um problema fundamental que ainda assombra a medição da intensidade da luz até hoje. Ela depende inteiramente da nossa percepção da luz. Esta é a luz produzida por 100 velas. Daqui a pouco eu vou apagar 50 delas. O problema é que as pupilas dos meus olhos expandem e contraem para controlar a quantidade de luz entrando. O que significa que, quando eu apagar a metade, não vai parecer que está claro metade do que está. Agora, apesar da câmera registrar uma condição de iluminação mais baixa, para o meu olho humano, embora eu tenha metade do total de velas, isso parece tão iluminado quanto estava antes. Foi preciso uma série extraordinária de experimentos na década de 20 para solucionar o enigma da percepção humana da luz. Laboratório Nacional de Física, Londres. Em um estudo internacional, 200 pessoas com idade entre 18 e 60 anos passaram por uma série de testes para descobrir qual cor de comprimento de onda vemos melhor e como nossos olhos combinam essas cores diferentes para perceber a luminosidade. O trabalho deles levaria à criação da candela, a unidade que usamos para medir a intensidade luminosa hoje. Aqui no Laboratório Nacional de Física, o Dr. Nigel Fox pode me mostrar o quanto meus olhos não são confiáveis como um meio de medição. Tá bom? Será que dá para medir? Como eu disse, vamos medir. Parece um pouco como a discoteca dos anos 70. Sim, parece, mas não podemos reproduzir totalmente o experimento de 1920. Todo o equipamento desapareceu, mas o que tentamos fazer é simular o efeito daquele experimento aqui. Então, Marcos, qual dessas luzes parece mais brilhante para você? Bom, eu diria que é a verde. Ela parece ser bem mais brilhante que a vermelha e a azul. A vermelha e a azul, talvez a azul em segundo e a vermelha em terceiro, mas a verde com certeza é a mais brilhante. Bom, você ficaria surpreso se eu dissesse que, na verdade, é a menos brilhante de todas. Jura? A menos intensa? Você não está me enganando com isso, não, né? Não. Então, o que isso está gravando? Esse instrumento está medindo a verdadeira potência radiométrica que está vindo dessas fontes diferentes de luz. E como os instrumentos provam, meus olhos estão realmente me enganando. Isso é extraordinário. O vermelho, na verdade, é muito mais forte que o verde. Mesmo assim, meus olhos estão vendo o verde como o mais luminoso. Exatamente. Os testes de 1920 não só revelaram que nossos olhos eram muito mais sensíveis à luz verde amarelada, mas que nossa idade e sexo também afetam nossa percepção da claridade da luz. Laboratório Nacional de Física. Compilando os resultados deles, os cientistas propuseram uma média de percepção humana da claridade. No geral, equivale a como uma mulher de quase 30 anos vê a luz. Até hoje, a definição da candela continua como base nessas descobertas. Posso entender bem a necessidade da candela. Quer dizer, ter uma unidade de medição que mede como o olho humano vê a luz é realmente muito útil, pois... Veja o sinal de trânsito onde estou. Quero saber se é claro o suficiente para que eu possa vê-lo, mas não tão claro que me ofusque. O mesmo se aplica aos faróis do carro, às lâmpadas de rua, às luzes da nossa casa. A lista é interminável. Por ser baseada na percepção humana, há algo meio estranho sobre a candela como uma unidade. Ela é meio que a ovelha negra da família da medição. E os dias da candela estão contados. Hoje, os cientistas estão tentando basear todas as medições nas leis imutáveis e fundamentais do universo. Fizemos isso com um metro, baseando-o na velocidade da luz. E o segundo no movimento dos elétrons dentro de um átomo.
Agora o objetivo é fazer o mesmo com o calor, a eletricidade e a luz. Hoje, assim como durante a Revolução Industrial, Rice Derby. nossa capacidade de medir essas unidades de energia está fracassando em acompanhar as exigências da indústria. Aqui na Rolls-Royce, medir e controlar o calor a temperaturas mais altas que 2000 graus Kelvin ajudará a criar motores a jato mais potentes com menos consumo de combustível. Medir com precisão temperaturas muito altas é um desafio técnico enorme. Esta é uma pá de turbina de alta pressão. É o primeiro componente giratório que a corrente de gás encontraria descendo da câmara de combustão. Então, estamos falando disso aqui. Então, se move na direção dos picos de gás. Então, Sim. fica exposto a temperaturas extremas. Com certeza. E há temperaturas acima do ponto de fusão. Acima do ponto de Acima do fusão? ponto de fusão. Então, isso, na verdade, deveria estar derretendo. Mas como nós garantimos que não vai derreter? Na verdade, nós temos que resfriá-los bastante. Então, você pode ver algumas das características que fazem isso. Buracos na superfície, há passagens dentro da pá. E os itens de acabamento também recebem um revestimento de barreira térmica, uma camada de cerâmica que também isola bem o calor. Apesar dos termopares modernos para modelação em computador e tintas térmicas nas lâminas de turbina, os especialistas aqui só podem alcançar uma precisão de uns 4 graus Kelvin. Uma precisão melhor não é só um problema técnico. A própria escala Kelvin perde a precisão nas temperaturas mais elevadas. Hoje, as tecnologias estão forçando a medição da temperatura ao limite absoluto, tanto que um novo padrão é extremamente necessário. Aqui no Laboratório de Calor MPL, eles acham que estão perto de encontrá-lo. Michael de Podesta construiu o termômetro mais preciso do mundo. Um termômetro de gás acústico. É o auge de uma história de 150 anos que começou com o próprio Kelvin. Sei. O que estamos fazendo é determinar as temperaturas em termos de velocidade, com quais moléculas estão se movendo. O que medimos é a velocidade do som através do gás argônio dentro desse container aqui embaixo. Parece extraordinário usar o som de certo modo para medir a temperatura. Se você pensar numa onda sonora, por um instante o gás é comprimido. E isso aquece o gás, e o gás então recua. E você está transformando aquela energia térmica, o movimento microscópico das moléculas, de volta em energia mecânica. Então, o som está diretamente ligado à temperatura. Aí o que medimos é a velocidade do som, e o que podemos pressupor muito diretamente é a velocidade da molécula. Se for bem sucedido, o termômetro de gás acústico será tão revolucionário para a medição do calor quanto o relógio atômico foi para o tempo. Assim como Kelvin sonhou, ele vai criar um sistema absoluto com base em uma das constantes fundamentais do universo, a constante de Boltzmann. Um número mágico que relaciona o movimento das moléculas com a temperatura. Quando isso acontecer, a temperatura se juntará ao metro e ao segundo ao estarem relacionados a uma constante universal da natureza. E com isso, virá uma precisão incrível. Com dispositivos capazes de medir com precisão a temperaturas mais altas que a superfície do Sol, isso nos dará um maior controle do calor, tornando as máquinas mais eficientes e econômicas. Incrivelmente, em um laboratório no final do corredor do termômetro acústico, outra descoberta está em andamento. Departamento Nacional de Medição. Aqui, J.T. Jansen e sua equipe estão revolucionando a medição da eletricidade. E o trabalho deles pode remontar o experimento da pilha de volta. Agora sabemos que, se você decompuser algo em blocos de construção, átomos, encontrará um núcleo de carga positiva orbitando elétrons de carga negativa.
Metais como o cobre e o zinco, usados por volta, contêm elétrons que se separam rapidamente de seu núcleo. São esses elétrons soltos que permitem que a eletricidade flua, formando assim uma corrente. Usando alguns dos ímãs mais fortes do planeta e temperaturas perto do zero absoluto, a equipe de JT está controlando o movimento dos elétrons separados e os contando à medida que passam pelo experimento deles, um de cada vez. Estamos trabalhando nesse experimento há uns 10 anos agora. Tudo está relacionado com a tentativa de redefinir o ampere, a unidade da corrente elétrica, em termos de uma constante fundamental da natureza, e nesse caso, é uma carga de um único elétron. Bem, agora estamos no nível onde podemos controlar 1 bilhão de elétrons por segundo e estamos perdendo apenas alguns deles. O experimento de JT redefinirá nossa medida da corrente elétrica usando esses elétrons únicos. Eles são partículas elementares, as mesmas em todo o universo. Para os cientistas, esse é o objetivo: vincular a medição às leis imutáveis da física. E o trabalho deles não só impactará o mundo da medição. Controlar o fluxo de elétrons isolados é a chave para o desenvolvimento de computadores quânticos. Essa próxima geração de tecnologia produzirá computadores capazes de fazer cálculos que estão imensamente além do que é atualmente possível. Eles poderiam simular o cérebro humano, exibir a mudança climática em tempo real e armazenar dados usando elétrons significaria praticamente uma capacidade ilimitada. À medida que nos aprofundamos na estrutura de nosso universo, dentro do mundo quântico das partículas subatômicas, a medição passa por uma mudança notável e fundamental. Agora estamos usando esses blocos de construção de matéria para nos ajudar a medir o mundo ao nosso redor. Até mesmo a ovelha negra da família da medição, a candela, em breve poderá ser redefinida, vinculada ao fluxo de prótons da luz. O que começou com nossos sentidos e hipóteses incipientes, agora está chegando aos menores blocos de construção do universo, enquanto nossa ânsia humana por uma precisão maior ainda nos leva adiante. A medição mudou o curso da ciência e da civilização. Agora, à medida que a era quântica se aproxima, nosso mundo começa a mudar mais uma vez. Mas tudo isso faz parte de uma história que começou há milhares de anos, quando nossos ancestrais começaram a medir o tempo, a distância e o peso. Eles estavam tentando entender o meio ambiente ao redor deles para medi-lo e, por fim, manipulá-lo. Mas não é isso que ainda nos conduz hoje em dia, porque a medição é o segredo para entender nosso lugar no universo.